Bom, então vamos começar a aula de hoje. A ideia, se vocês, só refrescando a memória de vocês, né, a gente estava falando, basicamente, né, dentro daquele módulo lá de poluição ambiental, a gente estava efetivamente falando sobre a parte de impacto ambiental, não é isso? E aí a gente tinha, na verdade, eu estava dando vários exemplos, né, e a ideia era introduzir os conceitos, os fundamentos, dando exemplos de impactos ambientais, e aí, aos poucos, a gente vai falando sobre cada um dos assuntos. A gente deu dois exemplos, iniciou por dois exemplos, a gente falando de aquecimento global e a gente falando da destruição da camada de ozônio. O primeiro exemplo, ainda um problema em aberto, porque a gente tem um problema tecnológico para ser resolvido, principalmente relacionado à nossa matriz energética, né? E o segundo já era um excelente exemplo que ele demonstrava que a gente, enquanto sociedade, né, enquanto planeta Terra, os países poderiam sim se unir e trocar o paradigma de emissão de gases, no caso, destruidores da camada de ozônio, que eram os CFCs. E aí teve um acordo entre os países fizeram regulamentação, geraram uma nova tecnologia, e aos poucos a destruição da camada de ozônio foi se interrompendo, e o buraco da camada de ozônio está gradualmente se recuperando, né? Esses dois exemplos eram exemplos de impacto ambiental de escala global. Eu vou tentar mostrar hoje, na aula de hoje, e com o vídeo que eu mandei para o professor Alex, exemplos mais próximos da escala local, escala urbana ou mesmo escala regional. Tá? Hoje, especificamente, nós vamos falar do problema de escala urbana, tá? E aí eu vou dar exemplo da poluição do ar numa cidade. Mas vocês vão notar que dentro dessa discussão de problema de escala urbana, eu ainda tenho os problemas locais, né? Por exemplo, se você pegar uma cidade como Vitória, vocês vão ver que a poluição do ar não é exatamente igual em todas as regiões. Tá, nós temos emissões veiculares, nós temos emissões industriais, mas aqueles habitantes que estão próximos das fontes, eles vão experimentar, claro, condições diferentes daqueles outros que estão mais afastados da fonte. Vamos começar então. Bom, esse daqui, né, quando a gente fala de poluição em escala urbana, sem dúvida esse vai ser um dos grandes desafios que nós temos aí para lidar nesse próximo século. Porque se vocês observarem, bom, primeiro olha o mapa mundi aqui, e vocês estão vendo esses pontos em vermelhos, indicados aqui em vermelho, eles são as grandes cidades, né, chama-se megacidades, acima de 10 milhões de habitantes. Vocês vão ver que nós temos várias aí espalhadas pelo mundo, né? Não necessariamente apenas em países desenvolvidos, né? Mas a gente também tem em países em desenvolvimento, a gente tem bastante delas na Ásia, estamos observando. Aqui no Brasil nós temos duas, né? Rio de Janeiro e São Paulo. Na América Latina, de maneira geral, né, a gente tem Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Mas essa figura, né, está sendo alterada. Se vocês observarem o gráfico aqui embaixo, vocês vão observar, olha, por exemplo, na Oceania ou na Europa, né, a taxa de crescimento, de urbanização, ela está um pouco mais lenta, né, mas é porque já passou, inclusive, por um estágio de urbanização no passado, né. Agora, se você observar, principalmente nos países mais pobres, né, que é na África, algumas regiões da Ásia, está havendo essa gradual transição de países eminentemente rurais, onde a maior parte da população era rural, né, representado pelo azul claro aqui, né, a maior parte da população era eminentemente rural e com uma pequena parcela urbana, para países onde essa proporção está invertida, né. Então, na África, onde ainda existe a maior parcela de habitantes na região rural, eu já estou fazendo essa inversão. Mas se a gente vai para cidades na Europa ou na América do Norte, bom, dá para observar como os pontinhos aqui, né, eles estão bem fechadinhos e bem próximos uns dos outros aqui, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Se a gente falar da China, da Índia e da China, então, a gente tem um grande problema, né? É fato que, por exemplo, na Índia, eu ainda tenho vastas regiões rurais, estão vendo aqui, né? Mas o crescimento urbano da população, ele já está sendo bastante marcado. Então, você observa esse gráfico aqui, essa tendência de crescimento da população urbana da Ásia. Com essa tendência, a gente acaba tendo problemas associados a isso. Observa Paris,
Los Angeles, São Paulo e Cidade do México. Todos esses três problemas eles estão relacionados ao crescimento das cidades, à concentração urbana. É muito parecido com todos aqueles exemplos que a gente falou lá atrás, né? A gente estava falando da revolução, desde a Revolução Industrial, a gente tem a nossa capacidade de transformação do meio, ela aumentou muito, a nossa capacidade de produção, ela aumentou muito, então a gente começa a emitir muitos poluentes. Mas quando a gente começa a falar de um problema de escala global, é porque a gente está alterando a atmosfera do mundo como um todo. Já no problema urbano, o que a gente está discutindo aqui é o seguinte, próximo da onde eu tenho as minhas fontes de poluição, sem dúvida, a concentração de poluentes vai ser maior. Quanto mais eu me afastar dessas fontes, a concentração ela vai diminuindo. Afinal de contas, né, os processos de transporte na atmosfera, eles vão ser capazes de fazer essa diluição, né? Seja por difusão, né, molecular ou turbulenta, ou até mesmo por convecção. Os ventos podem pegar e lavar aqueles poluentes. Mas, de maneira geral, seja quando a gente está discutindo de atmosfera, ou a gente está discutindo de um corpo hídrico, um rio, ou o mar nas proximidades de uma fonte de poluição, essa é uma tendência. Então, a gente tem uma concentração mais elevada próxima à fonte, e quanto mais a gente se afasta, essa concentração tende a diminuir por causa desses processos de transporte, esses processos de diluição. Nota que, no caso das cidades, de maneira mais específica, eu tenho uma grande concentração de fontes, ou uma grande aglomeração de fontes. Então, eu vou ter diversos veículos automotores, diversas atividades que envolvem queima de combustíveis fósseis, e aí, essa aglomeração de fontes de poluentes, elas vão, claro, liberar gases para a atmosfera. Esses gases, eles vão gradualmente ser diluídos, porém, como existe uma aglomeração de fontes, a tendência é isso aqui que a gente observa, né? Então, observa Paris aqui, eu quase não consigo ver a Torre Eiffel. E uma característica interessante é que você observa que quanto mais você vai subindo, tá vendo? Em todos os casos, ó, a atmosfera ela está mais limpa. Por quê? Os gases estão ali. Essas quatro fotografias aí, elas são típicas de um fenômeno chamado de inversão térmica. Nós vamos conversar um pouco sobre isso quando a gente estiver falando sobre poluição do ar, de maneira mais detalhada. Mas, nesses casos, eles são típicos de situações de vento baixo, né, onde eu não tenho essa capacidade da atmosfera de remover os poluentes. Normalmente também são dias mais frios, né, dia de inverno aqui no hemisfério sul. Na Europa, de maneira geral, isso pode acontecer sempre que o clima está um pouco mais frio, mesmo nas outras estações, como primavera, outono, isso pode acontecer. De maneira geral, o solo está muito frio, porque quando eu tenho um aquecimento do solo, de maneira geral, você vê aquelas plumas ascendentes, aquelas correntes de ar ascendente que geram turbulência e fazem uma mistura maior na atmosfera. E aí esse fenômeno aqui, ele é evitado. Nesse caso, o que a gente observa na ausência de ventos, na ausência dessa movimentação, que a gente chama de uma movimentação convectiva, o que vai acontecer é essa acumulação. E aí a gente observa de maneira bem clara o papel da cidade. Essa aglomeração de fontes leva à deterioração da qualidade do ar. Então a gente está observando aqui um ar claramente poluído. Dá para a gente notar essa cor marrom, né? Ao passo que quando a gente sobe um pouquinho, a gente já vê esse ar azul. Normalmente essa altura aí, ela representa a camada limite atmosférica, tá? Que ela pode variar, ela pode ficar baixinha, tá? 100 metros, 200 metros, nos casos de inversão térmica, ou ela pode subir mais, tá? E aí, em condições normais, com vento normal, ela fica entre 1.000 e 2.000 metros. Mas os poluentes, eles ficam confinados nessa região. Então, tudo que eu emito, ele fica nessa região. Se eu não tenho ventos para levar esses poluentes para fora, eu vou acabar tendo concentrações muito elevadas. Bom, o resultado disso é essa estatística aqui compilada pela OMS no seu último relatório sobre poluição do ar, se não me engano, a data é de 2015. Eles mostram que houve naquele ano, tem havido anualmente cerca de 7 milhões de mortes prematuras anuais ligadas à poluição do ar. O que quer dizer isso? Mortes prematuras anuais. Na verdade, é mais ou menos o seguinte,
Não é que a concentração de poluentes na atmosfera está tão alta que as pessoas vão simplesmente morrer por conta disso. Não, não é bem isso que está acontecendo. A ideia é mais ou menos o seguinte: você imagina, se você é uma pessoa saudável, você está menos suscetível aos efeitos da poluição do ar. Posso pensar nisso como, por exemplo, algum nível de esforço, né? Você, jovem, sem nenhum problema de saúde, você consegue subir um lance de escadas sem problema algum. Já um idoso ou alguém com um adulto com algum problema cardiorrespiratório, ele vai ter muito mais dificuldade para fazer isso, não é verdade? Então, qualquer nível de esforço adicional pode ser prejudicial a essa pessoa. Aqui a gente está falando a mesma coisa. De maneira geral, a poluição do ar ela vai ter um efeito mais sério sobre crianças pequenas que ainda estão com o seu sistema respiratório em formação, ou idosos que já têm uma capacidade respiratória, cardiorrespiratória um pouco mais debilitada, ou pessoas que têm alguma doença, alguma comorbidade. E aí a ideia aqui vai ser o quê? Essas pessoas, elas conseguem viver normalmente, né? Porém, no momento onde a qualidade do ar piora, eu aumento a concentração de um determinado poluente, isso pode ser aquele fator que induz uma crise. Por exemplo, uma crise de asma, ou uma crise de bronquite, ou uma crise respiratória. Nós mesmos, quem não tem nenhum problema, às vezes a gente percebe e reclama assim, poxa vida, hoje meus olhos estão ardendo, ou meu nariz está me incomodando. Isso está muito relacionado com o quê? Justamente com os poluentes. Lembra que eu falei lá atrás, quando eu estava falando do ciclo do enxofre, a gente falou do óxido de enxofre, né? Óxido de enxofre é SO2. SO2 eu falei sobre a capacidade dele de gerar chuva ácida. Então, o SO2 vai para a nuvem, vai para a atmosfera e chega na nuvem. Na nuvem eu tenho o quê? H2O, né? Água condensada. Esse SO2 com a água vai formar H2SO4, que é ácido sulfúrico. Então, quando a chuva cai, ela cai levemente ou muito acidificada. Esse fenômeno ele pode acontecer nas nossas mucosas, boca, nariz, olhos, todos eles estão cobertos com essa fina película de água. Então, arde o olho, né? Incomoda. Então, a gente vai ter isso para ozônio, a gente vai ter isso para NO2, para SO2. Então, para os principais poluentes. Esse comportamento, né, esse ataque dos poluentes ao organismo, de maneira geral, com as concentrações não muito elevadas, ele não vai ser suficiente para causar um mal bastante definido à sua saúde. Porém, aquela parcela da população que está debilitada, esses sim podem ter suas crises induzidas. Então, como é que você chega a esse número de 7 milhões de mortes? É mais ou menos o seguinte, quem tem problema respiratório, quando a temperatura cai, você pode ter alguma crise respiratória, né? A gente tem casos de gripe, são mais frequentes na época mais fria, né? E aí como é que você sabe disso? É só correlacionar o número de internações ou o número de atendimentos hospitalares com temperatura. A mesma conta você pode fazer agora, tentando fazer essas correlações, com qualidade do ar. É claro que você vai ter que considerar temperatura, umidade, porque todos esses são fatores bastante importantes. E, de maneira geral, o que a gente observa é o quê? Que quando a qualidade do ar piora, eu tenho um maior número de internações hospitalares, eu tenho um maior número de atendimentos médicos, eu tenho um maior volume de dispensação de medicamentos e também aumenta o meu número de mortes em relação à média normal da situação. E esse número de mortes, calculado pela OMS, é em torno de 7 milhões. Quer dizer, são mortes que foram induzidas prematuramente pela poluição do ar. Quer dizer que esse povo aí não ia morrer? Sim, provavelmente sim, mas não naquele momento. Entenderam? E como é que a gente controla esse tipo de problema? Bom, eu dei o exemplo de poluição do ar, mas a gente está falando aqui a mesma coisa para a poluição dos rios, por exemplo. Tá? Eu vou falar do exemplo de Vitória, essa aqui é o mapa da nossa cidade, né? E aí, usando isso que está perto da gente vai começando a discutir a situação. Sempre que vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, quiserem fazer uma contribuição, pode me interromper, tá, gente? Usa o microfone ou então usa o chat. Bom, aqui estão a nossa cidade. A gente tem duas figuras aqui, né? A figura da esquerda, ela mostra as nossas fontes, que a gente chama de fontes fixas. Fontes fixas são, bom, o nome já está dizendo, né? São fontes fixas, elas vão ser chaminés, por exemplo, né?
elas vão ser uma pilha de minério, elas vão ser uma lagoa de uma estação de tratamento de esgoto, tá? Todas essas aqui são essas fontes. Aí, tá vendo? De vermelho são marcadas as fontes pontuais, efetivamente, que são aquelas chaminés, né? São localidade bem específica, um ponto. As fontes indicadas pelos triângulos são o que a gente chama de fontes difusas. Por exemplo, eu falei das lagoas de tratamento de esgoto. Elas vão emitir gases odorantes. Elas emitem num ponto só? Não, é ao longo de toda uma área. Uma obra, por exemplo, né, de grandes proporções. Quando a gente estava tendo, há um tempo atrás, a obra do aeroporto. Aquela obra do aeroporto é uma emissão difusa, de grande porte. Não é isso? Pilhas de minério, pilhas de carvão, todas essas são emissões difusas. Então, Vitória tem uma característica bastante peculiar, né? A gente observa aqui, né? Uma grande concentração de fontes aqui na Ponta do Tubarão, também tem uma grande concentração de fontes aqui nessa região industrial, no Cevite, né? Várias empresas instaladas aqui na parte norte da cidade, e aí vem um problema específico, né? Que a gente não estava, vamos dizer assim, o vento predominante na nossa região é um vento norte ou nordeste. Então, a maior parte do tempo, a gente tem o vento soprando dessa direção. Provavelmente, se a gente tivesse pensado na localização dessas fontes, né, como planejamento urbano, provavelmente a gente não teria colocado nossa região industrial no norte da cidade, com o crescimento da cidade totalmente ao sul, né? Mas tudo isso foi feito na década de 70, né? Onde essa preocupação ambiental ainda não estava muito latente. E mais do que isso, né? De maneira geral, o desenvolvimento industrial ele causa o desenvolvimento urbano ao seu redor. Então, são vários casos onde você tem a instalação de uma indústria e ao redor dessa indústria começa a crescer a atividade humana, né? E aí você começa a ter casas, e aí começam os problemas dessa discussão entre a qualidade do ar, o meio ambiente tem que ser mais cuidado, a empresa tal está poluindo, a empresa tal não está poluindo. Então, isso é um grande problema. No nosso caso específico, esse tem sido, vamos dizer assim, esse é um fator que agrava a situação ainda mais, porque a gente tem praticamente 50% do ano um vento norte-nordeste, que é justamente, eu vou ter o quê? As fontes, e aí a maior parte delas instaladas aqui, as mais intensas, né, instaladas aqui na Ponta do Tubarão, né, aqui mais para baixo a gente tem a Vale, e aqui mais para cima é a Celor. Essas fontes, mas a gente tem também essas outras fontes para cá, né, então a gente tem a ArcelorMittal Cariacica, tem algumas espalhadas por aqui, Chocolates Garoto, vocês estão vendo que tem algumas fontes por aqui, mas, na verdade, a gente tem um problema relacionado à direção do vento. Somado ao problema da direção do vento, por causa das fontes fixas, das fontes industriais, a gente tem o nosso crescimento das emissões veiculares. O número de veículos, quanto mais a cidade cresce, mais ele vai aumentando. E aí vocês notam que a malha viária está espalhada por toda a cidade, né? A gente não tem um sistema de transporte público baseado em algum meio elétrico, como o metrô, como é que é, o VLT elétrico lá, ou trens elétricos. Então, a nossa matriz de transporte, ela é totalmente baseada em combustíveis fósseis, então a gente tem sim um impacto, e quanto maior a densidade da cidade, maior a gente vai observar esse efeito. É importante notar que Vitória é uma cidade, ela tem algumas características importantes. Uma delas é a proximidade do mar, né? Então, isso é bom, essa é uma parte boa, porque venta bastante, né? A gente não tem muitos episódios como aqueles que eu mostrei lá atrás, de São Paulo, Cidade do México, Paris, onde você tem uma concentração de poluentes, porque você tem maiores dias de estagnação. Isso não acontece muito. Mas, por outro lado, a gente tem uma outra característica, que é a presença de atividade industrial dentro do tecido urbano, né? Então, você tem toda a mancha urbana, a gente está observando aqui, né? Casas, tal. Então, a Grande Vitória está aqui, né? E bem no centro da massa urbana a gente tem atividade industrial. Então, a nossa emissão, por exemplo, se você for para São Paulo, por exemplo, o principal problema na cidade de São Paulo está muito relacionado a emissões veiculares, certo? Você tem atividade industrial? Tem, mas não exatamente ali no centrão da cidade, né? Ela está afastada. Ela pode ser transportada para dentro de São Paulo. Sim, pode. Mas, de maneira geral, o grande problema da cidade de São Paulo é o quê? Emissões veiculares. Rio de Janeiro, também, um grande problema.
É verdade que você já tem ali para o sul, ali, você tem emissões industriais já um pouco mais próximas no Rio de Janeiro, mas o grande problema ainda é o problema veicular. Então, de maneira geral, grandes cidades trazem esses problemas, tá? Tudo isso vai estar relacionado ainda em outras cidades do mundo, aí você ainda pode ter algum problema com a forma de geração de energia. Se é uma geração baseada em carvão, combustíveis fósseis, e ela está próximo da cidade, então você tem degradação da qualidade do ar também. No nosso caso, a gente tem um caso típico, né? Porque a gente tem as emissões relacionadas a veículos, mas a gente também tem as emissões industriais dentro da cidade, né? Então, é uma característica típica da nossa região. Isso que vocês estão vendo, é um resultado típico de um modelo de dispersão de poluentes na atmosfera. Estão vendo a nossa região da Grande Vitória aí? As cores diferentes delas representam concentrações. Concentração de poluente, nesse caso, é o material particulado menor do que 10 microns. Material particulado menor do que 10 microns, eu já vou mostrar um slide, é aquele que é pequeno o suficiente para penetrar no seu sistema respiratório. Então, ele consegue fazer a curvinha aqui do seu nariz, passar pelos seus cílios nasais e penetrar no seu sistema respiratório. O que vocês observam? A gente tem, sim, aqui, uma maior concentração relacionada à ponta de tubarão, né? Então, vocês estão vendo a pluma aqui, né? Ó, tá vendo? Mas você também tem concentrações de poluentes elevados relacionados ao quê? Olha, isso aqui são as vias de veículos, tá vendo? As vias, as nossas, o que a gente chama de fontes móveis, né? Causando a nossa poluição. De maneira geral, estão vendo que o vento está de maneira, né? A maior parte do tempo é um vento norte e nordeste, não é isso? Então, a gente observa ele vindo aqui nessa direção, né? Às vezes ele oscila um pouquinho, né? Então, ele vai para o norte, né? Às vezes ele fica mais nordeste, né? Mas ele está mais ou menos nessa direção acontecendo. Dá para ver que às vezes a pluma gira completamente, como é o que a gente está vendo aqui, ó. Isso é um vento sul entrando, ó. Tá vendo? Né? Mas o que a gente observa de maneira geral eu tenho, por exemplo, durante a noite, se vocês observarem o horário aqui embaixo, tá? Ele vai dar o horário do dia, 18 horas, 19, 20, vai anoitecer, as ruas ficam menos importantes, mas eu continuo com as emissões industriais. Quando amanhece, eu tenho uma maior importância das emissões das vias. Então, percebam que na verdade, é um balanço, não é isso? Entre a qualidade do ar, ela vai ser sempre o quê? Um balanço entre emissões industriais e emissões veiculares, né? Então, de maneira geral, eu vou ter sempre, né, essa contribuição desses dois fatores, né, veiculares, industriais e outras fontes naturais, por exemplo, aerosol marinho, né, por aí vai, e aí a minha qualidade do ar vai ser um balanço, uma somatória de tudo isso. A mesma coisa acontece quando eu for pensar que uma região dessa, um centro urbano como esse, ele vai, por exemplo, gerar esgoto. Esse esgoto precisa ser tratado adequadamente. Se ele não é tratado adequadamente, eu vou ter também, do mesmo jeitinho que eu estou tendo aqui essa mancha de poluentes na atmosfera, eu vou observar uma mancha de poluentes no mar aqui, onde eu vou fazer o descarte. Quem mora em Vila Velha, e presta atenção ali naquele canal debaixo da ponte ali, você vai observar a cor, né, que tem a água justamente ali no canal da Baía de Vitória. A mesma coisa pode ser observada quando a gente observa ali na ponte de Camburi, né, por causa do descarte irregular de esgoto que ainda acontece em vários lugares. Nota, tem solução para isso? Tem, tratamento de água antes do seu descarte. De maneira geral, a gente então vai ter padrões de qualidade, tanto de água quanto de ar, e aí a gente vai ter legislação, por exemplo, para descarte de efluentes, para garantir a preservação do ambiente. De maneira geral, o Breno está perguntando aqui, não sei se você ouviu falar, professor, mas a Vale recentemente instalou canhões de neve nos pátios de cemitério, prometendo reduzir drasticamente a dispersão. Funciona junto com o tal de wind fence também. Seria legal ver esse estudo feito hoje, para ver se diminuiu. A ideia aqui, tanto do wind fence quanto do canhão de água, tá, é o seguinte, você tem uma pilha de minério. O minério, bom, é pó, não é isso? Quando você manuseia esse minério, né, tanto quanto você monta a pilha, quanto você tira a pilha, você vai fazer uma certa agitação. Passa o vento, o que vai ter? Vai ter uma emissão.
Então, de maneira geral, as emissões das pilhas, elas são geradas no momento de manuseio. Quando ela está quieta, ela paradinha, ela não vai emitir. Por quê? Porque, normalmente, se você tem, vamos imaginar, você tem um pedaço lá, uma pedra de carvão. Se ela é grande o suficiente, o vento não vai carregar ela, né? Agora, se ela é muito fininha, o vento pode levar ela embora. Então, quando eu monto a pilha, o vento vai levar aquelas pequenininhas. Então, eu vou ter a minha pilha coberta por partículas grandes, que a gente chama de não erodíveis. Por quê? Porque na hora que eu montei a pilha, as erodíveis foram todas embora, certo? Toda vez que eu manusear essa pilha, que eu for tentar pegar alguma coisa dela, o que vai acontecer? Eu vou trazer aquelas erodíveis, aquelas que voam, né, as pequenininhas, eu vou trazer elas para a superfície e eu vou gerar emissão. Aí eu tenho duas estratégias, que são essas aqui que o Breno falou. Eu vou ter canhões de água, no caso a Vale e a Celor usam não só água, elas misturam água com um polímero, tá? Um plástico. Aí a ideia é que você mais ou menos plastifica a sua pilha, né? Se você chegar perto dela, for olhar lá, ela forma uma películazinha ali em cima, tá? Se você tiver a sua pilha constantemente molhada, o que vai acontecer? Você diminui a chance do vento passar e levar as partículas. Quando está molhada, não é igual a areia molhada, né? Ela mais ou menos que se aglomera nas outras. E aí você tem o quê? A formação de pedaços maiores. E aí você dificulta a emissão. Você pode fazer isso, essa é uma estratégia. A outra estratégia é a wind fence, que é colocar o quê? Barreiras de vento. Aí você vai para o outro lado, né? Você está aglomerando, né, as partículas para elas não serem emitidas, e do outro lado você está fazendo o quê? Você está tentando diminuir a quantidade de vento. Aí tem alguns estudos, sim, a gente pode dar uma olhada. O pessoal, principalmente na época da eficiência da wind fence, né, da instalação da wind fence, que teve muita discussão sobre isso, né, porque falou-se em eficiências de até 70%, e na prática não se observou essa redução tão grande, né, porque tem outras fontes ali disponíveis, né, e agora está nessa posição. Tem um termo tem um acordo, né, entre o órgão ambiental, o Ministério Público e as empresas, onde eles estão fazendo uma série de ações, né, e aí, claro, a empresa agora, nesse momento, está divulgando as últimas ações dela, e eu acho que esse canhão de água, né, para tentar fazer o quê? Molhar mais as pilhas e evitar justamente essa emissão. Quando a gente for falar de poluição do ar, eu posso até mostrar algumas fotografias disso, tá? Mas, de maneira geral, o que vai acontecer bom, antes de falar disso aqui, deixa eu só voltar para essa aqui. De maneira geral, o que vai acontecer? Tanto para água quanto para ar, acontece a situação aí que o Breno está comentando. Eu vou ter que gerar métodos de diminuir as minhas emissões. Como é que funciona isso? Baseado, tá, na capacidade do meio de dispersar os seus poluentes, tá? A legislação brasileira, ela estabelece padrões de qualidade, que são esses aqui, ó. Isso aqui está na última resolução do CONAMA, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, esses primeiros aqui, ó, esses caras aqui, ó, esses aqui, eles são as partículas, tá? Depois eu vou explicar o que é cada uma delas. Aqui, ó, enxofre, lembra que eu falei do óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, ozônio, CO2, desculpa, CO, fumaça, ele é interpretado como partículas também, né? Porque, na verdade, é emissão visível que a gente fala, tá? E chumbo, bom, o nome já é autoexplicativo. Bom, se a gente observa aqui, eu vou ter, na legislação prevista, tá? Duas formas de controle, tá? Duas formas de análise. Eu vou ter uma análise, todas as duas análises, elas são baseadas no tempo de exposição. É mais ou menos o seguinte, eu posso ficar exposto a uma concentração baixa por muito tempo, mas eu não posso ficar exposto a uma concentração mais elevada durante muito tempo. Então, eu divido os padrões em dois grupos, tá vendo? Ó? Curta exposição e longa exposição. Então, observa aqui, ó, todos esses padrões que são de curta exposição, estou notando aqui, aqui, ó, por exemplo, ó, 24 horas. Tá vendo? Deixa eu tirar o meu marcador e usar um apontador laser, senão daqui a pouco eu rabisco essa tabela toda. Observe. Aqui, ó, eu vou ter. Então, vou tentar explicar essa tabela. Ela é um pouquinho complexa, mas a ideia é bastante simples. Ó. Eu tenho, então, ó, duas tabelas. Uma tabela para curta exposição e uma tabela para longa exposição. Tem os meus poluentes aqui em cima.
tá? Eu vou fixar em um poluente só, para ficar mais fácil da gente explicar. Ó, então, aqui, ó, MP2,5. MP2,5 é material particulado menor do que 2,5 microns. Lembra que no slide anterior eu tinha falado de MP10, que é o material particulado menor do que 10 microns. 10 microns ele consegue penetrar no nosso sistema respiratório, tá? 2,5, ele não só penetra no sistema respiratório, mas ele tem a capacidade de penetrar mais profundamente no nosso sistema respiratório. Já já eu explico mais, a gente fala mais sobre ele. Mas olha só, então eu vou ter padrões para o MP2,5 para o material particulado menor do que 2,5 de curta exposição e de longa exposição. Vamos olhar esse PF aqui, ó. PF é padrão final, tá? PI1, PI2, PI3. Tem eles tanto para curta exposição como para longa exposição. Essa daqui é o seguinte, ó. É padrão intermediário 1, padrão intermediário 2, padrão intermediário 3, padrão final. Ou seja, é aonde eu estou querendo chegar, tá? Então, a legislação brasileira foi desenhada assim. É uma resolução da CONAMA de 2018. A legislação anterior não era assim, tá? Ela tinha simplesmente o valor lá de poluição pré-definido. Ela é uma legislação que foi feita no início da década de 90, com o conhecimento que a gente tinha da década de 80 e década de 70. Resumo da ópera. E ela só foi atualizada agora, em 2018. Então, a legislação brasileira para a qualidade do ar, ela era muito ruim, totalmente descolada do conhecimento científico. Então, o nível de poluição admitido era muito mais alto do que a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, preconiza. Então, a legislação moderna, a última agora, né, que é essa aqui de 2018, quem começou com esse formato aqui foi o Estado de São Paulo, foi o primeiro a ter uma resolução desse tipo, e logo em seguida veio o Espírito Santo. Eu defino um padrão final, ou uma meta final onde eu quero chegar. Essa meta, que é essa última linha aqui, a meta definida pela Organização Mundial de Saúde como uma concentração que vai causar mínimo efeito adverso à saúde, tá? Mas o problema é que eu fiquei mais de 20 anos, no caso quase 30 anos aí, com uma resolução, com uma legislação que me permitia concentrações muito piores. Então, o que acontece? Hoje, eu já consigo chegar no meu padrão de qualidade final compatível com a OMS? Não, não consigo. Tá? Então, eu estabeleço padrão intermediário 1, padrão intermediário 2, padrão intermediário 3 e padrão final, que é onde eu estou querendo chegar efetivamente. Teoricamente, o meu padrão intermediário, ele vai ser desenhado baseado no quê? Numa melhoria do que eu tenho hoje. E aí, gradualmente, eu vou tendo melhorias sucessivas. Tá? Então, a ideia é gerar melhoria a longo prazo. Certo? Então, eu vou ter, nota, essa ideia de padrão final, padrão intermediário, né? Intermediário 1, intermediário 2, intermediário 3. A legislação do Espírito Santo é a mesma coisa, só que, ao invés de chamar de padrão intermediário, ela chama de meta intermediária, tá? O que falta aqui, claro, é definir quando, né? Quando é que eu vou sair da 1 e eu vou para 2? Quando é que eu vou sair da 2 e eu vou para 3 e assim sucessivamente, né? Para isso, eu preciso ter um plano de ação, né? Afinal de contas, se eu tenho uma qualidade do ar que atende o padrão intermediário 1 hoje, e olha só, para material particulado 2,5, eu tenho o meu padrão intermediário 1 de 60 microgramas por metro cúbico. O meu padrão final é quanto? 25 microgramas por metro cúbico. Então, eu tenho uma que é mais do que cair pela metade, né? E aí vem a diferença, olha só, entre curta e longa exposição. Estão notando aqui, ó, que, por exemplo, ó, 60 microgramas por metro cúbico, média de 24 horas. Quer dizer o quê? Em um dia, né, de 24 horas, eu posso respirar uma média de 60 microgramas por metro cúbico. Mas eu não posso ficar um ano inteiro respirando 60 microgramas por metro cúbico. A média anual tem que ser 20, certo? Então, é claro, né? Esse é o conceito de exposição, né? Ou o conceito de dose que o indivíduo vai estar exposto. Então, normalmente, para a poluição do ar, eu tenho esses dois fatores, né? Não basta a concentração, né? É mais ou menos assim, se eu tomo um copo com uma substância muito venenosa e eu boto muito pouquinho, eu posso tomar, talvez, esse líquido diluído em água e não vai me fazer mal se eu tomar uma vez. Mas se eu for tomando todo dia, gradualmente isso vai me fazer mal.
Por outro lado, se eu colocar uma concentração mais elevada e tomar aquilo, eu posso morrer de uma vez só, tá? É mais ou menos a mesma ideia. Então, aqui, esse é o conceito de dosagem, né? Então, eu vou ter concentração vezes o tempo de exposição. No caso, eu tenho aqui, ó, eu posso ficar exposto a 60 microgramas por metro cúbico de material particulado menor do que 2,5 por 24 horas. Porém, eu não posso ficar exposto a 60 durante um ano inteiro. Eu só posso ficar exposto até 20 microgramas por metro cúbico. Entenderam a ideia? Então, eu vou ter exposição e eu vou ter os padrões finais para onde eu estou querendo chegar, certo? Aí eu vou ter isso para quê? Para todos os poluentes desenhados aqui, tá? Claro, depois a gente vai discutir, quando a gente falar de poluição do ar, os poluentes, de onde eles vêm, o que eles causam, de maneira mais detalhada. Mas essa base aqui, ela é usada, de maneira geral, para a maioria dos problemas que a gente encontra ambientais. O importante é a gente discutir uma coisa. Não, isso daqui a gente está falando de concentração no meio, tá? Então eu vou lá na atmosfera e vou medir. Eu não estou falando de concentração que está saindo da chaminé de alguém, ou uma concentração que está saindo de um cano de esgoto, tá? Eu estou falando da concentração, por exemplo, que eu vou encontrar na atmosfera, ou se eu for medir um corpo hídrico, qual é a concentração que eu vou encontrar. Então, esse é um tipo de gestão ambiental baseado o quê? Na concentração que eu encontro no meio, para não ser nocivo para a população. Mas, bom, na teoria, se eu tenho uma única fonte instalada naquela região, tá? E ela emite uma determinada quantidade de emissão, enquanto a concentração para as pessoas que estão ao seu redor não chegarem nesses níveis, eu não vou ter um efeito nocivo. Bom, mais ou menos, tá? Por duas coisas. Primeiro, observe que a gente está falando que são padrões intermediários para chegar no padrão da OMS. Então, enquanto eu não chego aqui no padrão da OMS, eu tenho efeito nocivo à saúde, sim, certo? Segundo ponto, o padrão da OMS, a própria OMS já fala, é mínimo efeito adverso. Existem alguns poluentes, como, por exemplo, material particulado, que não existe limite inferior, ou seja, qualquer aumento de material particulado em relação aos níveis naturais, ele já causa algum efeito perceptível. Isso é fato, tá? O que a OMS aceita aquele valor ali é tido como aceitável para efeitos da saúde. Afinal de contas, né, o nosso estilo de vida ele gera poluição. E esse estilo de vida vai gerar poluição, sempre vai haver alteração da qualidade do ar. O que eu preciso fazer é conseguir gerenciar o quê? Desenvolvimento econômico e essa alteração da qualidade do ar em níveis aceitáveis. Então tá, então eu já falei duas coisas, né? Primeiro tem essa questão dos padrões intermediários e o padrão final. Esse é um ponto, né? A legislação, então, hoje, ela garante que os padrões intermediários estejam atendidos. Segundo, tem a questão aqui do meu padrão final. O padrão final, ele não necessariamente vai levar a nenhum efeito à saúde, certo? Então, essas são duas características que eu preciso observar. Mas tem uma terceira característica também. Vamos imaginar, estava dando exemplo, eu tenho uma única fonte aqui na região, ela está emitindo uma determinada quantidade de poluição. Teoricamente, ela pode emitir quanto ela quiser até chegar nesse nível que eu estou falando aqui da OMS, por exemplo, de 25 microgramas por metro cúbico. Não é bem assim. Porque imagina o seguinte, eu tenho uma capacidade do meio de dispersar aqueles poluentes. Mas não quer dizer que eu vou permitir que aquela fonte emita ou use toda a capacidade de dispersão do meio. Eu não vou permitir que uma só fonte faça todo aquele dano ambiental. Não, tá? E mais do que isso, eu posso ter, por exemplo, uma outra indústria que vai se instalar na região, ou um outro empreendimento, e eu preciso, então, fazer a gestão da qualidade do ar da região. Então, eu tenho, na verdade, na legislação brasileira, na legislação dos maiores dos países, o quê? Esses padrões nacionais de qualidade do ar, os padrões de qualidade do ar, tanto nacionais quanto estaduais, eles vão ser balizadores da qualidade do ar. Então, a qualidade do ar não pode ultrapassar aquele nível, certo? Mas eu também tenho padrões de emissão. Então, eu não posso emitir poluentes com uma concentração maior do que 100 microgramas por metro cúbico, miligramas por metro cúbico, por exemplo, tá? Essa mesma forma de gestão, onde eu vou ter dois padrões, dois limitantes, um limitante para taxa de emissão
e um limitante para a qualidade do ar. Eu encontro também na água, tá? Para gestão de qualidade da água. Interessante falar o seguinte, eu posso ter um limite de emissão, eu falei isso aqui, né? Uma concentração lá de 100 miligramas por metro cúbico saindo da sua chaminé, uma concentração saindo da sua chaminé. Mas eu posso dizer para o empreendedor, falar assim, não, você não vai poder emitir tudo isso. Eu sei que a legislação permite que você o faça. Porém, essa região aqui é uma região que está saturada. Eu tenho planos de chegar aqui no padrão final, no padrão da OMS. Então, você não vai poder emitir tudo isso. Eu quero que você emita metade disso, certo? E aí, esse processo de falar, eu quero que você emita metade disso, ele é feito no momento do licenciamento. Então, toda a legislação ambiental brasileira, ela é baseada nisso que a gente está falando aqui. Eu vou ter padrões de qualidade do meio, eu vou ter padrões ou limites de emissão, tá? Então, eu tenho padrões de qualidade do meio, ou seja, o meio, o ar ou a água, não podem ficar piores do que aquilo que está especificado ali na região, que eles são considerados nocivos. Eu vou ter padrões de limites de emissão, né, para fazer essa gestão, e tem aquilo que eu falei do licenciamento, nota que eu falei agora para vocês, né? O empreendedor, o Gabriel está fazendo uma pergunta, eu já respondo ele. O empreendedor, ele vai instalar uma fonte qualquer, ele vai instalar um empreendimento qualquer. Quando ele instala o empreendimento, ele vai dizer quanto ele vai emitir, certo? E aí ele vai dizer quanto ele vai emitir e quanto ele vai alterar a concentração do meio. Esse é o nosso estudo de impacto ambiental, tá? Ele pode, e aí esse estudo de impacto ambiental, ele pode ser, normalmente ele é relacionado ao ar, se eu tiver uma fonte que deteriora a qualidade do ar, ele pode ser relacionado à água, ou pode ser relacionado à água e o ar, pode ser relacionado à vegetação, né? Conforme o impacto que você vai causar. E aí você vai mostrar qual é o impacto. O órgão ambiental analisa esse impacto e permite que você faça a instalação do seu empreendimento, certo? De tempos em tempos, você tem que renovar a sua licença ambiental, que é o licenciamento ambiental. E aí ele vai fazer o quê? Normalmente o órgão ambiental vai pedir uma revisão. Você está emitindo aquilo mesmo que você prometeu que ia emitir lá atrás? Mede aí para eu ver, né? O meio aqui, né, a região, ela tem capacidade de absorver essas emissões, porque na época que você foi licenciado, tinha, mas não tinha aquela outra indústria lá instalada. Será que a gente não tem que rever as suas emissões? Isso faz parte do quê? Do processo de licenciamento. Então, os pilares do nosso sistema de controle ambiental, eles estão relacionados a isso. São padrões de qualidade para o meio, né, seja para o ar, para a água, por aí vai. São limites de emissão e o processo de licenciamento. Dentro do licenciamento está englobado o quê? A fiscalização, né? Você licenciou que o cara emita 1 tonelada por ano. E se ele está emitindo 2, 3 toneladas por ano? Entenderam? O Gabriel está perguntando aqui, professor, por que a concentração do CO2 é preconizada no padrão final para exposições curtas, mas isso não acontece com os padrões intermediários? Vamos ver aqui. É porque, na verdade, só tem mesmo o padrão final. O CO2 é considerado como muito nocivo, tá? E, de maneira geral, se você observar, eu não tenho padrão de longa duração para o CO2, tá vendo? O CO2 causa asfixia, né? Então, ele é algo extremamente nocivo. Então, a legislação não é muito tolerante, né? Então, eu não tenho um padrão de longo prazo e também não tenho padrões intermediários. Porém, observa que é o seguinte, a maior parte das regiões, tá? A gente não tem um problema relacionado a CO2. CO2 normalmente é um problema relacionado... CO2, desculpa. CO. CO é um problema relacionado à queima incompleta de combustão incompleta, né? E, de maneira geral, com a evolução tecnológica, isso tem cada vez diminuído mais. Então, CO, por exemplo, na nossa cidade, não é um grande problema, né? Na nossa cidade, os maiores problemas estão aqui, né? Enxofre, material particulado. Deixa eu mostrar um pouquinho de resultado para vocês. Esse daqui, por exemplo, é o dado para óxido de nitrogênio. Olha o que eu falei aqui, aqui é a meta intermediária 1 do Espírito Santo, tá aqui, Esse daqui é para 24 horas, esse aqui é o anual. Nesse caso, tá vendo? Já é um caso onde a gente atende tanto a meta intermediária quanto a meta da OMS, né, o padrão final, né? Tanto no de longo prazo quanto de curto prazo. Observa aqui, SO2, já não estamos assim mais com essa moral toda, né? Eu tenho aqui
a meta intermediária está sendo atendida, só que o padrão do OMS, bom, não é atendido na maior parte das estações. Aqui eu preciso fazer para chegar no padrão final, eu preciso fazer alguma estratégia de gestão, normalmente via licenciamento, fiscalização, negociação com as fontes já instaladas, né, para tentar fazer o quê? Diminuir essa taxa de emissão para conseguir atender o padrão do OMS, certo? E aí vem aquela história, né? Eu estabeleço que o meu padrão final, meu objetivo é esse aqui. Mas eu preciso o quê? Desenhar ações para tentar definir o quê? Quando? Não é isso? Bom, aí aqui está a média anual. Olha aqui, esse aqui é o ozônio. Ozônio, nós vamos conversar sobre isso. Estão vendo que a gente ainda tem um problema de ozônio, principalmente no IBIS? O ozônio não é um poluente que é emitido. Ele surge na atmosfera como fruto de reações. Um pouco diferente daquelas que a gente viu lá do buraco da camada de ozônio. Na verdade, as emissões veiculares, nesse caso, elas serão responsáveis por gerar ozônio na atmosfera. Aquelas reações que a gente estava falando, elas dependiam de radiação, né? Lá em cima, lá, 20 km de altitude. Eu estou falando de ozônio gerado aqui na baixa atmosfera. Tá bom? Nesse caso, a gente ainda tem um problema no íris. Mas a gente não está tão distante. Vocês estão vendo? Bom, aqui para Vitória, o grande problema está muito relacionado a isso aqui, né? Partículas, ó. MP2,5, aqui tem um fio de cabelo, né, para vocês terem ideia, noção do tamanho que a gente está falando, né? Aqui é um fio de cabelo, então, né? Essa daqui é uma PM10, que é uma partícula que a gente chama de inalável, e essa daqui é uma MP2,5, que é o que a gente chama de respirável, né? Menor do que 2,5 microns. Isso aqui é um grão de areia típico, né? Para vocês terem uma ideia. Então, elas não são visíveis, né? Você não vê essa partícula. Aquela partícula que você vê em casa, que te incomoda, né? Aqui em Vitória a gente fala muito do pó preto, não é isso? O pó preto que te incomoda, aquela sujeira e tal, ou então aquela mais clara, né? O pó preto é mais industrial, mas a gente está falando, tem aquela outra mais clara, que é de construção civil. Todas aquelas são partículas o quê? Já maiores. A gente tem, vamos dizer assim, várias partículas ali no meio. A gente tem 2,5, menor do que 2,5, menor do que 10, mas a gente tem as maiores. De maneira geral, aquelas que a gente vê, né? Elas são maiores do que 2,5 sempre. 2,5 são consideradas como partículas microscópicas. O grande problema aqui é o seguinte, imagina o seguinte, vamos pensar, eu tenho uma pedra, uma brita grande, né? Se eu solto essa pedra no ar, ela cai rapidamente, ela tem uma velocidade de deposição. Por quê? Por causa do peso dela agindo. Quanto menor o tamanho dessa partícula, ela vai cair mais lentamente. Por quê? Porque eu vou ter o componente peso atuando, mas eu tenho também um componente o quê? Do arrasto aerodinâmico dessa partícula. Quanto menor a partícula, tá? Essa velocidade de deposição, ela vai caindo mais e mais e mais. Se ela for muito pequenininha, essa velocidade de deposição é tão pequena que essa partícula praticamente acompanha o ar. Ela pode ser tão pequenininha aqui, ó, que tem alguns casos que eu tenho que o movimento, a agitação das moléculas do ar podem, simplesmente impactando na partícula, gera um movimento oscilatório. Então, ela não anda em linha reta, ela anda com o movimento browniano, tá? E aí vem o grande problema para o nosso sistema respiratório, tá? Quando eu tenho grandes partículas, tá? Eu vou ter grandes partículas na atmosfera, elas vão estar aqui na atmosfera, e eu vou ter grandes, pequenas, por aí vai. Somente as menores do que 10 vão conseguir fazer essa curvinha aqui e entrar no nosso nariz. Elas ainda vão ter que passar pelos cílios nasais, né? Mas dentro ainda do meu sistema respiratório, ele é coberto por cílios, que tem muco. Então tem a produção de cílios, muco, e aí esse movimento mucociliar ainda consegue jogar essas partículas para fora. Você espirra, tosse e tal. Fazendo isso, você ainda consegue botar todas essas partículas para fora. Isso acontece de maneira geral, a gente consegue fazer isso muito bem nas vias aéreas superiores, aqui em cima, tá? Nas vias aéreas inferiores, esses mecanismos de remoção, eles já não são tão eficientes, tá? Então, partículas que conseguem entrar aqui e fazer todas essas curvinhas, tá? Ó, né? E vir e caminhar aqui, ó, as muito pequenas, elas conseguem chegar aqui nos alvéolos terminais, né? Então, elas são muito pequenininhas. Elas praticamente não têm velocidade de deposição. Elas vão se movimentando junto com o ar. Isso não acontece com partículas grandes, né? A maior probabilidade é o quê? É que isso aconteça com as partículas muito finas, né? E aí elas têm o potencial de causar muito dano, né? Porque elas se alojam lá direto onde tem as trocas gasosas. Então, essas partículas aqui, da moda fina, né, que são as menores do que 2,
elas são consideradas como as partículas de alto risco, porque elas podem penetrar de maneira muito profunda no nosso sistema respiratório. Essa separação, então, por isso que a gente tem, né, deixa eu voltar aqui para a tabela, né, ó, voltando para a tabela aqui, ó, aqui, né, eu vou ter a minha separação, né, ó, 2,5, 10, PTS é partículas totais de suspensão, tudo que está no ar, né, de maneira geral, essas partículas aqui são consideradas como 100 microns, mais ou menos, tá, menor do que 100 microns, maior do que 100 microns, elas têm a tendência de se depositar muito rapidamente. Mas é difícil de uma partícula de 100 microns dar a volta aqui no seu nariz e penetrar no seu sistema respiratório. Normalmente isso vai acontecer com qual? Com as de 10, as PM10. Mas dessa parcela, somente as menores que 2,5 que vão efetivamente penetrar o quê? Mais profundamente, que são as partículas consideradas como maior risco, efetivamente. Bom, aqui em Vitória, o nosso problema maior está relacionado efetivamente a partículas, né? Olha aqui, ó, essa aqui é o padrão da resolução CONAMA, né, o padrão 1 da CONAMA, lembra aqui, né, era 60, né, a gente está quase aqui, está perto do OMS para a média de 24 horas, e ainda falta chegar lá um pouquinho para, na média aritmética anual. Esse 2,5, esse aqui é 10, 10 a gente já tem diversas estações que não atendem os padrões da OMS, né, mas aí vocês podem falar, poxa vida, a gente está quase perto do padrão do OMS, a gente atende o padrão da CONAMA, por que a gente reclama tanto da poluição do ar aqui na região? Né? Eu estava numa palestra na Assembleia Legislativa e justamente um dos representantes lá, as pessoas que estavam lá, fez essa pergunta. Por que o pessoal daqui de Vitória reclama tanto? Bom, primeiro, é um pouco difícil a gente olhar isso aqui, né? Lembra que eu falei que são partículas microscópicas? Tá? Então, a população não tem essa percepção do da partícula muito pequena, né? Isso é fato. Mas, além de não ter ideia da partícula muito pequena, que a gente vê aqui não está tão bem assim, né? Lembra que eu falei para vocês, né? O padrão da OMS ele é um valor que vai dar o quê? Mínimo efeito adverso à saúde. Não quer dizer que porque o padrão intermediário que está aqui, né? Que ele é atendido, não quer dizer que eu não tenho nenhum efeito adverso à saúde aqui, tá? Acho que na aula de hoje não vai dar tempo da gente mostrar os efeitos, né, relacionados à saúde, mas existe sim efeito adverso à saúde. Mas aqui em Vitória, além desse problema dessas partículas microscópicas, eu tenho um outro problema que é a partícula sedimentável, que é essa partícula que se deposita sobre os móveis, né, sujeira, né? E aí, que é o famoso pó preto, né? Vou mostrar para vocês vão ver que não é tão preto assim, né? É preto conforme a região que a gente está, né? Mas o que acontece? Isso aqui, ó, esse daqui é em Vitória Centro, vamos pegar um caso bastante típico, ó, esse aqui é Ilha do Boi, ó. Olha só o que acontece aqui, ó. Eu tenho, aqui é o período de vento sul, tá vendo? Inverno, tá vendo aqui os invernos? Eles aparecem todos aqui, ó os invernos aqui, né? Quando vira o verão, vira o vento norte-nordeste. E aí a concentração, tá vendo que ela sobe? Esse padrão aqui, tá? Ele é o padrão atual, né? O padrão de 14 que está especificado lá, tá? Para vocês terem uma referência, o estado de Nova York, por exemplo, ele estabelece para zonas comerciais e residenciais, tá? Um nível de deposição em torno de 5 microgramas por metro cúbico, mais ou menos aqui, tá? Esse daqui, ó, o que está lá no padrão de Nova York. Desculpa aí que minha linha não ficou muito reta. Mas dá para você observar o quê? Que a gente está bem acima disso, né? Então, você tem alguma coisa, né, gerando, no nosso caso, são as nossas emissões, né, tanto industriais, veiculares, construção civil, que estão gerando essas fontes. Nesse caso específico aqui, na Ilha do Boi, não tem tráfego veicular intenso, né? E aí você nota a correlação, claro que com a direção do vento que vem das indústrias. Então, eu tenho um aumento de deposição bastante específico, né, levando o que aqui? 3 vezes o que eu tinha, considerado pelo padrão lá de Nova York. Então, a população tem o quê? Um incômodo. Me incomoda a sujeira, certo? E esse incômodo, né, ele reflete, né, todas essas reclamações da população. É a mesma coisa que a gente conversou nas aulas anteriores sobre odor, né? Eu vou ter reclamação. E isso é considerado um dano indireto à saúde, sim, né? Então, eu posso ter
tanto aqui na Ilha do Boi, como eu estou mostrando aqui, né? Mas eu posso ir também para outras áreas, né? Aqui eu estou falando de Enseada do Suá, eu estou falando aqui de Jardim Camburi. A Enseada do Suá é um caso interessante porque não depende tanto do inverno e verão, né? Porque ali eu tenho tráfego bastante intenso, não é isso? Então eu estou sempre, eu tenho as emissões industriais somadas às emissões veiculares, então é o que eu tenho, tá aí, tá? Agora, a gente monitorando aqui, ó, tá vendo os pontos verdes aqui, ó, espalhados aqui, 1, 2, 3, são as estações de monitoramento da qualidade do ar espalhadas pela cidade, tá? Aí eu vou ter essas estaçõezinhas, e estão vendo que em cima dela tem tipo essa lixeirazinha que a gente coleta, é assim que a gente obtém aqueles dados lá atrás de taxa de deposição. A gente pode pegar essas partículas e levar para fazer uma análise química, e aí a gente consegue identificar quimicamente o que cada uma é delas. Por exemplo, olha essa 2 aqui, ó. Essa 2, se você observar, eu vou ter uma concentração alta aqui, ó, de ferro, tá vendo? Ó, o ferro dela é bastante elevado. Se eu olho para essa outra aqui, a 1, ó, o que é a concentração elevada? Bom, esquece esse ouro aqui, tá? Esse ouro é um artefato da técnica. É porque você recobre tudo com filme de ouro para poder fazer essa imagem. Mas a concentração mais elevada está relacionada com o quê? Com carbono. Estão vendo? Né? Então, eu consigo observar, tentar identificar o que é cada uma dessas partículas. Porque quando eu observo as partículas depositadas, elas são isso aqui. Ó. Então, eu tenho muitas partículas grandes, estão aqui, tá vendo? Mas eu tenho muito mais das pequenininhas, tá vendo? Isso daqui é 100 microns, né? Para você ter ideia do tamanho, né? Então, aqui é 100 microns, mas olha só como eu tenho várias partículas muito pequenas. Isso é com zoom, isso é imagem de um microscópio eletrônico de varredura, tá? Aqui é com uma magnificação de 100 vezes. Se eu pegar essa imagem aqui, já é uma magnificação de 20 mil vezes. Observa isso aqui, ó. Isso daqui é uma partícula com alto teor de carbono, provavelmente pela cara dela está com cara de pólen, de alguma coisa assim. Olha ela aqui pequenininha, tá vendo? Então ela é bem pequena. Ó, aqui, ó, uma partícula com alto teor de silício, provavelmente solo, e aqui uma partícula com alto teor de carbono. Novamente, provavelmente alguma coisa biogênica, né? Posso olhar para outro, ó, e aqui eu já estou falando de uma partícula de 2 microns, né? 3 microns de raio, né? Alto teor de carbono. Isso daqui deve ser o quê? Uma cinza, provavelmente. Tá? Tudo isso estava lá naquela placa que a gente está botando no microscópio. Né? Aqui, 2 partículas. Provavelmente isso aqui são o quê? Pedacinhos de minério de ferro. Olha essa aqui, essa outra aqui, ó. Olha que interessante. Ela é uma partícula com alto teor de ferro, mas está vendo como se fosse um carrapatinho aqui, um cubo quase perfeito, um paralelepípedo quase perfeito? Isso aqui é um cristal de sal. Né? Aqui, ó, um aqui. Ó. Tá vendo? Tá? O sal, ele forma cristais dessa forma. Tá vendo? Bem bonitinho, né? Bem um cubo, né, formado, né? E olha o tamanho, 3 microns, né? Então é bastante pequeno. Essa daqui já é uma esfera quase perfeita de ferro, provavelmente é uma coisa que, num processo de fabricação, né, ela se derreteu e depois solidificou, formando essa coisa tão, esfericamente tão perfeita assim, né? Olha o tamanho dela, também é bem pequena, ela deve ter o quê? 5, 6 microns de diâmetro, né? E esse aqui, um zoom aqui no nosso cristal de sal, tá vendo? É um cristal mesmo, né? Aqui em Vitória a gente encontra muito, tá vendo que ele está encostado aqui em outras partículas? A gente encontra muito isso aqui, ó. Tá vendo essas aglomerações? É uma série de partículas, uma colada na outra, tá vendo? E a gente estuda, por exemplo, como é que a umidade tem esse papel, né? Isso aqui partículas com alto teor de silício e alumínio, elas normalmente estão relacionadas ao solo, tá? Olha aqui, ó. Então você vai ter uma partícula grande e presa na superfície dela partículas pequenininhas, né? Isso aqui, na verdade, é um zoom dessa partícula aqui, tá? Então, a composição das partículas, ela vai ser diferente conforme as fontes que a originam. Esse daqui é um exemplo, tá? São partículas sedimentadas, a gente coloca uns coletores, coletor muito parecido com essa lixeira que a gente tem na universidade, aquela lixeira de plástico, né? A gente coloca ele exposto em várias regiões, né? Então, aqui tem laranjeiras, enseada, todos eles, né, coletados ao longo de um período de um mês. Então, você observa, né, ó, 2,5 gramas, 6 gramas na enseada, no centro, 1,7 gramas. Então, a taxa de deposição era diferente conforme a região que a gente está, certo? Mas mais do que isso, observa como a cor dele é diferente.
né? Aqui eu estou vendo a Ilha do Boi, o pó é preto mesmo, né? Se eu vou caminhando, me afastando daquela região do vento onde eu tenho um vento soprando diretamente das indústrias, vou, por exemplo, tá? Para o Ibis, olha só como a cor é diferente. Deixa eu mostrar nessa outra aqui que dá para ver melhor. Olha só. Eu vou para Carapina, vou para o centro, eu começo a ter o quê? Eu começo a ter outros efeitos. Então, em cada região, a minha fonte, ela vai ser, sem dúvida, diferente, e aí a minha composição química vai ser diferente, tá? Então, a gente continua falando sobre, já demos nosso horário, a gente continua falando sobre isso na aula que vem, e aí a gente vai falar basicamente isso aqui, ó. Conforme a região que eu tiver, eu vou ter um efeito, uma concentração de um ou outro elemento químico. E aí eu consigo estimar a minha origem. Então, esse incômodo, por exemplo, que a gente está discutindo, né, eu dei o exemplo lá da Ilha do Boi, né, onde eu tenho um aumento das concentrações no inverno, no verão, e depois uma queda, e depois um aumento de novo. Então, você observa aqui, ó, esse foi um estudo que foi feito em 2011. Eu tenho uma parcela relativamente grande de contribuição industrial. Então, para resolver o problema dessa região, eu preciso lidar com a fonte indústria. Ao passo que se eu for para, por exemplo, bom, eu consigo definir qual é a fonte industrial responsável por isso, tá? Ao passo que se eu for para outras regiões, por exemplo, Vila Velha, olha só o Ibis. O Ibis é um caso bastante interessante, né? Porque no Ibis eu olho, se eu observar as fontes, elas estão quase que igualmente distribuídas, não é verdade? Eu vou ter construção civil, eu vou ter indústria, atividades humanas, a gente fala, a principal delas é o seguinte: o veículo passa na via, ele vai ressuspender tudo aquilo que está ali na via. E o que ele está ressuspendendo? Bom, basicamente ele está ressuspendendo o quê? Aquilo que veio no ar e se depositou, mas ele também se ressuspende o quê? Restos de pneu, pastilha de freio, por aí vai. Então é uma emissão um pouco diferente. Mas é uma emissão que, bom, essa é uma discussão eterna, mas assim, na minha opinião é mais controlável, porque no mundo inteiro a gente faz o quê? Limpeza da sujidade das vias. Você vai lá e passa um carrinho puxando toda aquela sujeira. O que acontece? Se emissão, né, dessas atividades elas são tão importantes, ó, você pode pegar e limpar a via quando o carro passar em cima, você vai ter menos emissão. Aí existe uma eterna discussão sobre isso, tá? O pessoal fala, não, isso é emissão veicular, outras pessoas falam assim, não, isso não é emissão veicular. Isso é emissão o quê? Isso é uma poeira que já veio, caiu na via, quando o carro passou, ela só relevantou. Então, existe, de fato, essa discussão. Mas aí a gente conversa mais detalhadamente sobre isso na próxima aula, conversa sobre as regiões, né? E conversa também um pouquinho sobre qual é a percepção da população sobre isso. E aí a gente fecha o ciclo com o impacto, né? Porque a gente tem que relacionar o impacto, lembra, ele vai ser o quê? Ele vai ser o dano à saúde ou ele vai ser o quê? O incômodo da população, ou danos ao meio ambiente de maneira geral, bens duráveis e por aí vai. Tá bom, gente? Então a gente vai ficando por aqui hoje e aí na semana que vem a gente continua a partir desse ponto, agora discutindo essas diferenças de concentração e qual é a correlação disso com o incômodo e o dano à saúde.